palavra de Deus nos diz: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Paalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Jacom, estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Até aqui, irmãos. Oremos. Nosso Deus, Pai querido, obrigado, Deus, pela leitura. Obrigado por essa história. Uma história, Deus, que traz grandes lições para cada um de nós. E oramos, ó Deus, que no tempo que temos, com a oportunidade que temos, nós possamos ajudar nossos amados a enxergar essas lições, sermos abençoados, ó Deus, pela tua bendita palavra. No nome precioso de Cristo, que nós oramos com muita gratidão. Amém e amém. Nessa noite eu quero falar, irmãos, sobre indo atrás de Deus. Davi aqui ele está indo atrás de Deus. Na última lição nós falamos de Davi a caminho do trono. Uma coisa é Davi, de fato, agora herdar o trono. Por 2 vezes ele havia sido ungido, aliás, 3 vezes, né? Primeira vez foi Samuel que o ungiu como rei, mas já aconteceram todas aquelas coisas que nós já estudamos. Depois, ali no capítulo 2, segundo Samuel, alguns homens de Judá vieram e ungiram ele como sendo o rei de Judá, de alguns homens, embora naquele momento não havia divisão do reino. Mas depois, né, aí realmente todo o povo de Israel veio e ungiu ele como rei. Muito bem, agora ele é o rei. A nação de Israel está feliz, porque agora Davi é rei. Mas tem um problema: Israel estava longe de Deus. E Davi sabia que mais do que herdar o trono e sentar-se no trono e poder dirigir, comandar Israel como sendo um rei, um governante, ele sabia que também um dos seus propósitos de Deus o colocar ali é para que ele ajudasse o povo a entender e conhecer e seguir o Senhor. Então Davi vai querer consertar a situação, ou seja, do afastamento daquele povo de Deus. Aquele povo havia perdido o relacionamento com o Senhor desde o momento que Saul era rei. Saul não tinha compromisso com Deus, então o povo foi
perdendo a visão do povo acerca de Deus. E Davi vai querer consertar esta situação. E ele vai liderar o povo de volta ao Senhor. E ele pensou: o que eu posso fazer? E a Bíblia nos diz, e nós lemos versículo 1 e 2, ele juntou um povo. E não é pouco, a Bíblia diz 30 mil. Aliás, versículo 2 nos diz que partiu com todo o povo que tinha consigo. Então, provavelmente, era mais de 30 mil homens. Eles partiram com uma missão. Qual era a missão, pastor? Eles foram buscar a arca de Deus. A arca de Deus. Nós vamos falar bastante sobre a arca de Deus, irmãos. A arca de Deus, ela representava a presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 25, depois nós vamos ler alguns versículos lá, você não precisa ir lá agora, mas a arca é descrita lá em Êxodo, capítulo 25, como sendo algo que Deus mandou fazer. Deus mandou falar: eu quero que faça desta forma, eu quero que faça com estes materiais, eu quero que tenha isso, a arca vai significar isso. Deus deu os detalhes. Dentro da arca, irmão, tinha o pote de ouro com maná. Dentro da arca havia a vara de Arão que brotou. Dentro da arca havia as 2 tábuas da lei. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Algumas vezes a arca foi levada na frente e realmente Israel prevalecia contra a arca de Deus, estava com o povo. Mas já por 75 anos, desde quando os filisteus tomaram a arca e levaram consigo, nunca mais o povo deu importância acerca da arca. Porém, Davi, ele decide: se eu vou me assentar no trono, se eu vou ter a oportunidade de governar o povo de Deus. Ele sabia que ele não podia fazer sozinho. Ele sabia que ele tinha que ajudar o povo a entender que existe um Deus soberano, que é o Senhor, que é Deus. E ele disse: eu preciso da presença de Deus. Não que a presença de Deus habitava apenas na arca, mas era notória. E Davi queria, de uma certa forma, naquela época, de uma maneira simbólica, tipificar a presença do Senhor no meio do povo. E ele reúne aquele povo e ele vai atrás da arca. Amados, aqui eu já quero abrir um parênteses. Eu gostaria que você entendesse: o povo de Deus precisa da presença do Senhor. Nós estamos orando por um bom presidente. Você está orando? Domingo nós teremos a chance realmente de eleger. Eu não estou dizendo que seria o presidente perfeito, mas nós precisamos de um bom governante. A Bíblia diz, e eu preguei dias atrás acerca dessa questão, né? Quando o sábio, né? O servo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Lembra dessa expressão? Então é importante ter um bom governante. Temos que orar, temos que fazer a nossa parte, mas um governante, só no que se diz respeito a governar, administrar bem, fazer as coisas corretas, não é o suficiente. O povo precisa de Deus. Amém, igreja? Precisa da presença do Senhor. E Davi quer isso. Ele quer ajudar o povo a entender: povo, o que nós mais precisamos é da presença de Deus. Mais do que qualquer coisa, precisamos ter a presença de Deus no meio do povo, em nós, Deus por nós. E então Davi sai e vai buscar a arca. Versículo 1 e 2 nos apresenta isso. E eu vejo aqui, irmãos, versículo 1 e 2, o desejo do coração de Davi. Quando nós pensamos em Davi, eu sei, muitas pessoas pensam em coisas às vezes ruins. Ele cometeu adultério, ele mandou matar um homem. Mas a Bíblia mostra Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que nós estamos estudando isso. E olhando aqui o versículo 1 e 2, eu já identifico por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele queria a presença de Deus no meio dele. Ele agora não tem impedimento. Lembra? Saul tornou-se o seu inimigo. O que aconteceu com Saul? Morreu. As nações que se levantaram contra pereceram. Depois, lá no capítulo 2, quando alguns homens vieram e ungiram ele como rei, mas os outros homens seguiram aquele outro homem por nome Isbosete. Lembra do nome Isbosete? Que era filho de Saul. Que o outro lá falou: não, quem tem que herdar é o filho de Saul. E colocou aquele homem como rei. E aquele homem começou a virar briga contra Davi. Lembra? Muitas pessoas morreram. Mas o que aconteceu com ele depois também? Morreu. Agora Davi está tranquilo. Ele
Ele vai sentar no trono, está tudo resolvido. Mas o que Davi, irmãos, que é um homem segundo o coração de Deus, entende? Uma nação não pode viver sem Deus, a humanidade não pode viver sem Deus, nós não podemos viver sem Deus, amém, igreja? Às vezes nós pensamos que podemos, guarda isso no seu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque por mais que ele enxerga diante de si que as coisas agora estão todas resolvidas, eu vou sentar no trono, eu vou governar, eu vou fazer do meu jeito, mas ele entende, eu preciso da presença de Deus, o meu povo precisa da presença de Deus, não é apenas governar, eu preciso ajudar o meu povo a entender que existe um Deus e a presença dele é que nos ajuda e nos fortalece, amém, amados? Então eu vejo um desejo santo no coração daquele homem, ele quer Deus no meio do povo, ele quer que Deus e a sua presença, a sua bênção, a sua orientação esteja ali no meio do povo, e este é um desejo santo, amém, irmãos? Desejar Deus nas nossas vidas, no nosso meio, amém, amados? Ele tinha um desejo santo, ele tinha um desejo honesto. Davi não foi motivado por segundas intenções, ele não estava atrás de glória, ele não estava atrás de poder, ele só queria ver Deus no meio do povo, ou seja, onde Deus nunca deveria ter saído. E não é que Deus quis sair do meio do povo, o povo simplesmente não se importou, eles nem falavam mais na arca, não falavam em Deus, era um negócio de que queremos um rei, não esse não, outro rei. Mas Davi entende que o povo precisa de Deus. Até então, guarde isso, irmãos, nós não estamos apenas estudando história, tá bom? Naquela época, nós estamos vendo mensagens para o nosso coração. Até então, o povo estava com os olhos em homens. Saul, Isbosete, Davi. Resolvido. Davi sabia, não está resolvido. O povo precisa de quem, irmãos? De Deus, da presença de Deus. Porque Davi ia passar, e o povo precisava entender que quem é que governa, quem é que ajuda, quem é que instrui, quem é que guarda, quem é que dá vitória, quem é que protege, quem é que salva, é Deus, é Deus. Então Davi quer resgatar essa ideia de que é o Senhor, ele quer restaurar a honra do Senhor. Então eu vejo um desejo santo, eu vejo um desejo honesto, eu vejo um desejo inclusive humilde, porque ele sabia que nem ele nem Israel era nada sem Deus. Repito, acabou os inimigos, ele vai reinar agora, ele vai reinar, mas ele sabe aquilo que nós sabemos e nós ouvimos, porque Jesus Cristo falou para nós também, ali em João capítulo 15, fizemos a leitura nessa noite, lembra? Sem mim nada podeis fazer, nunca, irmãos. Quem é que criou o ser humano? Deus. Foi Deus. Quem é que deu promessa de guardar, de abençoar, de ajudar, de fortalecer o ser humano? É Deus. Todas as vezes que o ser humano tentou seguir para onde o seu nariz apontava, ele se deu mal. E Davi, então, ele é humilde, irmãos. Ele sabe, agora eu estou no trono, eu vou governar, Saul já morreu, Isbosete foi decapitado, é eu. Não tem ninguém mais, agora é eu, o povo me quer, não é só os homens de Judá, é todo Israel me quer. Mas ele pensa, eu quero a arca comigo, eu quero que a presença de Deus, guarde isso, não é só a arca, eu quero que a presença de Deus esteja no nosso meio, amém, igreja? Guarde isso no seu coração, nós precisamos da presença do Senhor. Conversando hoje com a dona Zilda, pedi para ela me ajudar a fazer matemática, me deu um branco na cabeça, mas era isso mesmo. Bem, preciso ilustrar algo. Quanto que é 1 milhão vezes 0? Hã? Não é 1 milhão? Não, é 0. Aí a Zilda, bem, se você quer, mas eu não falei 1 milhão, eu falei 9. Eu falei, bem, 9. Não, se 9 fosse 9 mais 0, ia dar 9. Mas 9, aí ela pegou assim, bem, você pega 1, 2, 3, 9. 9 e 0. Você pega 9 e 0, vai dar quanto? Eu falei, 0. Eu falei, então dá para me ilustrar. Quanto que é o mundo sem Deus, gente? Nada. É 0. Então Davi acertou na escolha, amém, irmãos? Nós precisamos
nós vamos atrás da arca. Segundo ponto, versículo 3 e 4. Primeiro é o desejo do coração de Davi. O segundo, irmãos, é a precipitação do homem ou do coração de Davi. Precipitação. Porque o versículo 3 e 4 nos diz, alguém poderia ler para que eu possa molhar as cordas atrás? Puseram o arco de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Ok. Pastor, onde está a precipitação do coração de Davi? Alguém sabe aí? Carro novo. Ué, precipitação seria se fosse um carro velho, mas era um carro novo. Não era o que Deus pedia, não era o que Deus mandava. E aqui nós vamos aprender coisas sérias também, irmãos. Nós aprendemos que Davi queria trazer a arca para Jerusalém, nós já falamos sobre isso. Ele tinha um desejo certo, porém foi feito de modo errado, maneira errada. E a decisão errada foi isso. Alguém disse, quem falou carro novo? Emerson. Por que está errado, pastor, um carro novo? Porque eles simplesmente esqueceram ou talvez ignoraram a ordem de Deus acerca do transporte da arca. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 14 e 15, a Bíblia é clara em dizer: faça a arca, coloque ao lado dela 4 argolas de ouro, faça varas de madeiras de acaia e reveste de ouro, e você, quando for transportar, coloque as varas naquelas argolas, e ao povo, os coatitas, que vão carregar a arca, só eles. E é dessa forma, não é ensino de carro novo. Isso aqui ilustra bem, irmãos, a questão da boa intenção, né? Aí Deus conhece meu coração, eu estou com boa intenção, eu vou fazer para Deus, e fazer para Deus eu posso fazer do meu jeito. Não, você vai fazer para Deus, é do jeito de quem? De Deus. Caim, você não sabe se você fizer do jeito que é para ser feito, do jeito que eu estou instruindo, eu vou aceitar. Mas Caim não quis, ele simplesmente pegou o que ele achava que podia, o que ele queria fazer, e ele deu para Deus. E Deus aceitou a oferta de Caim? Não, porque não era do jeito que Deus havia falado. Os irmãos estão entendendo? Guarde isso no seu coração, porque há muitas pessoas que dizem: eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou seguir do meu jeito. Mas se é para Deus, é do jeito de Deus. Amém, irmãos? Você entra numa empresa, o gerente ou o gestor da seção, ele fala para você: você tem que fazer assim, assim e assado. Que jeito que você tem que fazer? É do jeito que o seu encarregado falou. Não vai querer você falar assim: não, pode deixar que quem manda sou eu, você só fala o que você quer que faça, eu faço do meu jeito. Não é todo mundo que vai te aceitar, não. Nós estamos ali para fazer do jeito dele. Irmãos, o jeito de Deus tem que ser do jeito de Deus. A arca deveria ser transportada pela família dos coatitas. Davi, irmãos, fez bons planos, talvez bons preparativos, mas simplesmente ele ignorou, ou talvez não se deu conta, negligenciou a ordem de Deus. E amados, tem que ser do jeito de Deus. Não vale boa intenção, tem que ser do jeito de Deus. As coisas de Deus, irmãos, hoje tornaram-se coisas comuns. Você não viu esses dias atrás, né, tempos atrás, antes da pandemia, a questão dos desigrejados? O povo chegou à conclusão de que nós podemos adorar a Deus sem reunir. Eu posso ir na igreja, eu posso servir a Deus sem igreja. Essa é a ideia comum. Mas espera aí, quando Deus tirou o povo lá do Egito para levar para a terra que manava leite e mel, o que Deus mandou o povo fazer no meio do deserto? Alguém se lembra? Um tabernáculo, para que o povo estivesse ali, reunido, e a presença do Senhor estivesse manifesta no meio deles. Quando eles chegaram na terra, Deus falou para eles:
para que o povo de Deus pudesse chegar e adorar e aprender do Senhor. No Novo Testamento, onde estava o Senhor Jesus? A Bíblia fala por tantas e tantas vezes. Sim, ele pregou na praia, ele pregou dentro do barco, ele pregou na montanha, mas a maioria das vezes o Senhor estava onde, irmãos? Nos templos, na sinagoga ele ia. Depois os apóstolos iam, Paulo ia na sinagoga dos judeus, estava ali falando da palavra. Amados, a igreja é sim um lugar especial, amém ou não? Eu não sei você, eu procuro ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, orar em casa, e eu faço, eu canto em casa, mas a igreja é diferente, amém, irmãos? É outra coisa, é outra história, e não é por causa de parede, não, aqui não há conforto como há na minha casa, mas aqui, irmãos, a presença de Deus parece que é mais constante, amém, irmãos? Não há distração. Durante a pandemia, eu fui um dia para cá, para Altinópolis, com a minha mãe, e nós chegamos atrasados por uma série de coisas que aconteceu, e talvez eu até já falei isso com você, e aí nós entramos na casa dela, 9h15, peguei o celular, vou olhar o culto do pastor Mário, aqui não estava tendo, não tinha, fui olhar o culto do pastor Wagner, o pastor Mário estava tendo, ele estava dando anúncio, o pastor Wagner brincando, no culto, falando as coisas, voltei no pastor Mário, falei, eu acho que eu não ouvi isso aqui. Foi 10 minutos, o celular caiu no peito, cochilei, acordei, meu pai não almoço. Eu não sei se você conseguiu, eu acho que não, porque nós olhávamos quantas pessoas estavam na live, e você via que era muito pouco as pessoas. Mas na igreja, às vezes até meio cochilando, bocejando, pelo menos a gente consegue ficar. Amém, amados? É diferente. O jeito de Deus é diferente. Amém, amados? Então, Davi, infelizmente, com boa intenção, mas não fez do jeito de Deus. E o que é pior, irmãos? Se você olhar lá em 1 Samuel capítulo 6, versículo 7, quando os filisteus quiseram carregar a arca, sabe o que eles fizeram? Um carro novo. Pois é lá, 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Lembra? Depois que teve aquele problema lá das hemorroidas, todas aquelas coisas, que Deus os feriu, porque eles tinham feito algo errado lá. Eles não vamos devolver, então vamos fazer um carro novo para transportar. Deus disse, não, também não aceito, desse jeito eu não aceito. Não é dessa forma. Guarda isso. O povo, o próprio Davi, está fazendo, irmãos, algo para Deus, do jeito que os ímpios fizeram. Guarda isso no seu coração. Por que é que Deus rejeitou, amados? Porque eles fizeram sem fazer do jeito de Deus. E o que é pior, quem não observa o que Deus quer, como Deus pede, a vontade do Senhor, começa a fazer como os ímpios fazem e acha que está fazendo certo. Os irmãos entenderam isso? Quando você olha precipitadamente no texto e vê, nossa, tadinho, eles pegaram a arca, colocaram num carro novo. E Uzá era filho de Abinadab, onde a arca havia ficado vários anos, cerca de 20 anos. Irmãos, estando a arca ali, é provável que aquele rapaz cresceu observando, brincando. Eu não sei o que ele fazia com a arca, eu não sei. Mas havia um cuidado especial de usar acerca da... Usar, eu digo, é usar pessoa. O coitado que morreu naquele dia. Eu acho que ele quis proteger. Mas ele tocou. Ele não sabia nada sobre a arca. Nada. Por que não sabia? Porque a presença de Deus não era percebida por ninguém. A história se perdeu. E Deus precisa falar, não, se é que vocês querem, eu preciso ensinar da maneira correta. E há grande ensinamento para nós aqui, viu, irmãos? Grande ensinamento para nós. Porque muitos têm morrido por não levar as coisas de Deus do jeito que Deus pede que seja levado. Muitos têm morrido por não levar as coisas de Deus a sério. Lida com Deus e com as coisas de Deus como sendo coisa comum. E Deus não é comum. As coisas de Deus são sérias. Amém, igreja? Amém. Guarda isso no seu coração. A humanidade está descambando de uma maneira tão desordenada que as coisas de Deus estão sendo feitas de uma maneira tão estranha que não tem nada a ver com Deus. Cuidado, não entre por esse caminho. É provável que em algum momento alguém chateando-se
com algum pregador, com alguma mensagem, com algum líder, imagine, olha, tal lugar é mais tranquilo, é mais fácil, é mais gostoso, não é tão rígido. Guarda isso. As coisas de Deus são sérias. Tem que ser feito do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Não dá para ficar fazendo manobras. Não dá. Se o seu objetivo é Deus, é as coisas de Deus, é a presença de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Decisão errada, atitude precipitada. Deus feriu ali, irmãos, diz a Bíblia, pela imprudência. Pela imprudência. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta, fala alguém, imprudência. Talvez nós pensamos, mas era atitude lógica, pastor, impedir que caísse. A Bíblia mostra algumas mortes, irmãos, instantâneas, de pessoas que realmente foram mais do que imprudentes. Lembra de Nadab e Abiú? Lembra? Ofereceram fogo estranho ao Senhor. Não deveria ter feito daquela forma, Deus os matou na hora. Lembra de Ananias e Safira? Instantaneamente, mentiu, Deus matou. Herodes, blasfemou do Senhor, quis ser Deus, assim, começou a brotar bicho do homem, e ele começou a morrer. Mas, pastor, Uzá foi assim, tadinho. Havia boa intenção. Mas a arca, irmãos, representava a presença do Senhor. Além de ter a forma correta de ser carregada, ela não deveria ser tocada, conforme Números 4, versículo 15 diz, não tocar, porque se tocar, é essa palavra usada lá em Números capítulo 4, versículo 15, porque se tocar, morrerá. Então, amados, isso ensina para nós que o nosso Deus é um Deus, sim, de detalhes. Tem que ser do jeito dele, sim. Então eu preciso aprender que eu preciso fazer o que Deus quer, como Deus quer. Senão ele não vai aceitar. Não é que Deus vai ficar matando todo mundo, tá bem? Não é isso, irmãos. Mas eu tenho que entender que os preceitos de Deus, as ordens de Deus, elas não devem ser ignoradas, não devemos fazer manobras, nós devemos fazer do jeito que Deus mandou que fosse feito. Guarda isso no seu coração. Deus, nós aprendemos no livro que eu preguei na outra igreja, Ele é o único Deus, Ele é o Deus soberano, Ele é um Deus zeloso, Ele é o Senhor, então Ele manda, amém, amados? Lá Ele diz, não roube, não mata, não blasfeme, não amita, não cobice. O que nós devemos fazer? Sim, Senhor, não vou fazer, porque Ele é o Senhor, amém, irmãos? É do jeito dEle. Pastor, mas talvez usar é bonzinho. A questão não é ser bonzinho, a questão é ser obediente. Guarda isso no seu coração. É ser obediente. Guarda isso. Versículo de 8 a 10, nós vemos que Davi se contristou porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá. E o que Davi fez? Chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E fala alguém, versículo 10, o que ele diz? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez ela levar a casa de o Giteu. Pronto. O que aconteceu com Davi? Falou, o quê? Como é que eu vou transportar isso? Quer saber uma coisa? Vou levar, não. Deixou a arca. Conduziram lá para a casa deste homem. E largaram lá. O próximo versículo vai falar que ficou lá, sabe quanto tempo, irmãos? 3 meses. Ficou para lá. O que Davi fez, irmãos? Lembra, nós estamos falando da precipitação dele. Ele teve uma decisão errada, uma atitude errada, e agora ele tem um sentimento errado. Ele simplesmente, como aqueles que às vezes nós fazemos alguma coisa que dá errado, a gente pensa que é a mesma coisa. Sabe o tipo do beicinho? Beicinho? Alguém que já fez beicinho? Ficou chateado com uma coisa? É tão fácil fazer beicinho, irmãos, fica chateadinho.
Não é. Sim ou não? Aquele dia, Roger, no churrasco, eu fiz bem sim na igreja, você não percebeu, né? As donas não me conhecem. Vou contar meu pecado. O pastor Luiz comprou filé mignon. Quanto você tem comido filé mignon? Filé mignon para fazer um churrasco para nós. Filé mignon como contra filé. De um lado do osso era filé mignon, do outro era contra filé. E ele comprou para fazer churrasco para nós, que estava trabalhando na construção. Mas ele convidou os irmãos de Altinópolis para vir comer churrasco conosco e pintar a igreja. Era pintar a igreja. Só que tinha os irmãos da nossa igreja que fazia uma semana estavam pintando. E quando a carne começou a ficar pronta, disse: os irmãos de Altinópolis primeiro, o de Altinópolis. E eu pensei, mas por que o de Altinópolis é melhor que os daqui? Só porque ele comprou a carne? Eu passei a mão na vasilha e fui pintar. E aí, pastor Alexandre, vem comigo. Eu falei: não, come todo mundo, se sobrar, come. E estou lá pintando. Fiquei bravo, fiz biquinho. Besta. A gente é fácil fazer biquinho, irmãos. Davi fez biquinho. Não, depois eu fui comer. Teve para todo mundo. E aí eu entendi, irmãos. Ele queria honrar porque o Cido, o Ronaldo e o outro foram os irmãos que pintou esta igreja inteirinha, por dentro e por fora. Pintou tudo aquilo ali. Pintou várias igrejas que o pastor Luiz Nunes ajudou. E eles sempre vão quando o pastor Luiz chama. Então ele diz: eu preciso manter bem a minha equipe. Está entendendo, irmãos? Foi por isso. Né? Aí ele quis honrar aqueles irmãos primeiro, mas o pastor Alexandre, que é esquentadinho, fez biquinho. Mas depois eu comi. Não é tão difícil ficar, irmãos, empurradinho. E Davi disse o quê? Não vou mexer com o arco mais não, certo? Porém, no versículo 11, o que aparece? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 vezes. E o que diz a Bíblia, igreja? E abençoou o Senhor a Obed-edom. E o que mais? Toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por causa do que, irmãos? Da arca de Deus. Eu gosto disso. O Davi, irmãos. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Com que, irmãos? E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, o que eles faziam? Irmãos, eu acho que eles faziam o seguinte: dava um passo, deu medo. Era 6 passos, eles paravam, matavam um bezerro, sacrificavam ao Senhor. E está tudo certo? Tá, não matou ninguém? Não. Tá, vamos mais 2? Vamos mais 6 passos? Olha comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Quando eu estudo, eu fico pensando na cena. E eu fiquei pensando na cena. Um olhar para o lado. Já pensou quantas pessoas devem falar: você carrega? O outro falou: não, também não. Sabemos da história. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Depois leia todo o capítulo, tá bom? Versículo 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não o levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo o que? Para alguém? Naquela época, lembra? Eu disse, Davi teve boa intenção, mas não fez da forma correta. O que ele deveria ter feito, irmãos? Ele era rei, ele não era sacerdote. Então, lembra? Quando a questão lá dos amalequitas, ele foi e consultou o sacerdote. O sacerdote falou para ele o que ele devia fazer. Mas quando ele quer buscar a arca era o símbolo da presença de Deus. O que Davi deveria ter feito? Procurar um sacerdote. Sacerdote, o que eu devo fazer para poder trazer? O sacerdote ia falar: olha, faça do jeito que a palavra de Deus fala, porque ninguém sabe tudo. Amém, igreja? Ninguém sabe tudo, cada um no seu. Davi tinha boa vontade, mas não sabia o que deveria ser feito. Agora, lá no livro que nós estamos lendo, não
falou isso aqui, mas aqui é declarado o que ele fez. Versículo 3, eu repito, aí eu não vou fazer comentário, eu vou ler tudo. Porquanto vós não levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus resolveu em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Agora, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E todos os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus, o quê? Ombros, carro? Ombros, pelas, o quê? Varas que nela havia. De que forma, irmãos? Como Moisés tinha ordenado, conforme o que, irmãos? Versículo 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, 26 aqui do capítulo 15, de 1 Crônicas. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7, mas fizeram do que, irmãos? Do jeito de Deus. E Deus os ajudou a levar. Amém, igreja? Então que Deus ajude-nos nesta noite pelo que nós ouvimos. Vamos mudar as nossas atitudes, amém, igreja? Vamos fazer do jeito de Deus. Senhor, eu quero a tua presença, mas não é, amados, eu quero a presença de Deus, mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Eu vou continuar vendo o que eu vejo, vestindo o que eu visto, indo onde eu vou, ou não indo na igreja, ou não querendo saber das coisas de Deus, mas eu quero a presença de Deus na minha vida. Não existe. Se é Deus, é do jeito de Deus. Se as coisas de Deus que eu quero, é do jeito de Deus. Ou então não dá certo. Eu não estou dizendo que Deus vai te matar. Não é que Deus vai te matar, aliás. Tem muitos que estão se matando. Ou morre sozinho. Porque não está com Deus. Não tem Deus na minha vida, não tem Deus no meu coração. Eu vou fazer do meu jeito. Não dá certo. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Aprendeu a lição, igreja? Porque eu aprendi. Não vale boa intenção. Tem que perseverar nesse sentido também, irmãos. Vou buscar. Onde que eu aprendo a andar com Deus? Onde eu aprendo como Deus quer? Onde eu aprendo a ficar firme? Onde eu aprendo a orar da maneira certa? Onde eu aprendo a cultuar da maneira certa? Onde eu aprendo? É na igreja, é na palavra, é em oração, é testificando, é ali, só ali há uma verdadeira segurança. Amém, amados? Que Deus nos ajude a guardar isso. Repito, há muitos morrendo, porque estão fazendo as coisas, imaginando que estão fazendo certo para Deus, mas infelizmente não é a vontade do Senhor. Agora, ainda bem que foi Uzá que morreu, foi sacrificado, não precisou ser gente, não é verdade? Pessoas que fosse a nossa história, irmãos. Pessoas que fosse a nossa história, mas que não seja em vão o que aprendemos nessa noite. Que aquela morte não tenha sido em vão, nós possamos entender Deus preza pelas coisas certas. Vocês viram lá em 1 Crônicas? Sacerdotes envolvidos, profetas envolvidos, eles consultaram, eles ofereceram sacrifícios, Deus os ajudou e eles chegaram aonde a arca deveria ter chegado. Amém, amados? Simples, do jeito de Deus dá certo, do nosso jeito. Ainda que a gente fala, não, eu vou servir a Deus do meu jeito, então não dá, não dá. Tem que ser do jeito de Deus. Amém, igreja? Tem que.